E eu quero, já apresentei para vocês a Caroline Espíndola, agora eu quero muito que você fique comigo, porque nós vamos, com muito carinho, aprender sobre essa dependência digital. Se nós que somos adultos, né, já temos aí as nossas dependências, mas a gente controla de uma forma ou de outra, a gente sabe, não, já estou muito tempo e põe do lado. Será que a criança tem essa noção? E quais são os prejuízos? Tudo isso a gente vai saber na companhia da Caroline. Caroline, você é muito bem-vinda. Obrigada, Rita, pelo convite. E antes de começarmos a conversar, eu gostaria muito de falar com você, pai, mãe, avó, madrinha, professora, quem cuida, né? Quantas babás podem estar conosco hoje? Cuidam de crianças muito pequenininhas ou até umas mais crescidinhas. Mas mesmo assim, a gente às vezes não consegue entender a extensão e o prejuízo na vida dessa criança. Eu vou até confirmar com a minha diretora, Silvia, nós temos, quando tiver a foto você me avisa? Nós temos? Eu quero comentar a história dessa menina, e você vai ver, ela está segurando uma medalha de ouro. Eu estou aqui falando da Ayla. A Ayla é neta de uma amiga minha, filha de uma muito querida, né, da Karine. E eu quero falar da Ayla o seguinte: desde os 4 anos de idade, acho que até menos, mas vamos colocar os 4, 5 anos de idade, ela gostava de ginástica rítmica. E os pais sempre incentivaram. Moravam no interior do estado de São Paulo, vieram para esse interior aqui mais próximo da capital, onde as oportunidades acontecem. E a Ayla, ela ganhou a medalha de ouro junto com outras crianças a partir de um campeonato que aconteceu neste último final de semana com crianças de 6 a 8 anos. E aí você fala assim, mas Rita, ganhar medalha de ouro não é a medalha que a gente está contando. A gente está contando o esforço dela. Ela quis, os pais incentivaram, e é muito mais saudável para a criança fazer esse tipo de atividade, uma atividade prazerosa, né? Uma atividade que a própria criança quer, e aí vem os louros, vem os resultados. Essa medalha de ouro fez assim com que ela se sentisse muito valorizada. E então a atividade física para a criança é bom, viu, gente? Principalmente quando a criança gosta. Aí que a gente fica muito feliz. Então, eu quero dar aqui parabéns à Ayla. Parabéns também aos professores, né, os treinadores, a Marina Oliveira, o Alex Ferrante, a Mariana Franco. Ela competiu pela Copa São Paulo Baby, que é a categoria Baby de 6 a 8 anos, como eu havia falado. E no domingo, no fechamento desse campeonato, a Ayla saiu, entre outras, são grupos de medalhas, e ela saiu no grupo das medalhas de ouro. Então, parabéns aí à Ayla, com tanto carinho, que se esforçou e teve aí o seu louro. Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte: se essa criança, na vontade dela, no esforço dos pais, conseguiu uma medalha de ouro, não é a medalha, mas o esforço é que vale. Quantas crianças poderiam fazer a mesma coisa? Eu estava conversando aqui com a Caroline na hora do intervalo, antes de começar o programa, né, Caroline? Sobre aquele bebê que, com menos de 3 anos, entrou numa crise de abstinência que ninguém conseguia controlá-lo na escola. Uhum. Por quê? Ele só gritava que queria o celular. Então, por aí a gente puxa essa dependência digital. Como que uma criança, um bebê, com menos de 3 anos, consegue ter essa crise de chorar assustadoramente, assustou a escola inteira, porque ele queria o celular. Acho que esse tema é importantíssimo, porque esbarra na grande maioria, acho que, das famílias brasileiras, né? Como você disse, nós adultos até temos uma certa dependência e muitas das vezes a gente consegue controlar e ajustar a nossa rotina para conseguir cumprir com as nossas outras atividades. Mas uma criança, e uma criança pequena, como uma criança de 2, 3 anos, ela não vai ter, né, esse controle de impulsos, esse controle do que ela precisa ou não fazer. E é claro que a tela, seja através de
de jogos, vídeos, enfim, vai trazer uma estimulação cerebral. E quando ela é feita de uma forma exacerbada, sem controle, sem limite, essa dependência digital vai acontecer na vida dessa criança ou de qualquer outra pessoa que não tem esse controle, né? Quando a gente fala de crianças, então, a gente sabe que a indicação de saúde, assim, mundial, é que crianças de até 2 anos nem tenham acesso à tela. Né, justamente porque a gente sabe que os danos para esse cérebro e para esse comportamento são muito grandes, relacionado à interação social, relacionada a como esse cérebro vai funcionar com essa estimulação. A partir dos 2 anos, a indicação é que pode ter até uns 6 anos de idade, dos 2 aos 6, mas por 1 hora por dia, no máximo. E olhe lá. E aí, a partir dos 6, pode aumentar de uma forma gradual, mas de uma forma muito controlada, assistida e cuidadosa, né? Então, se a gente for olhar para essa criança com crises, né, comportamentais por conta da ausência da tela, muito provavelmente esse cérebro ele estava recebendo muita dopamina, que é o neurotransmissor que vai trazer ali prazer e motivação para essa criança. Essa criança ela vai estar o tempo todo recebendo essa fonte de prazer e quando isso é retirado dela, ela não tem nada para pôr no lugar, porque ela não tem habilidades ou repertórios para fazer outras coisas e muitas vezes interesse. E é aí que a crise acontece. Por isso que é um assunto muito relevante e muito sério que as pessoas precisam se atentar. E a professora identificou como um choro desesperador. E eu acredito que seja mesmo, né? Porque é como uma crise de abstinência para outros vícios que podem existir justamente por esse funcionamento do cérebro. Se o cérebro para de receber essa estimulação, ele entra nesse transe de querer. No caso dessa criança foi a tela, né? Então, é por isso que os pais precisam estar atentos nesse uso exacerbado, sem controle de tempo, porque esse cérebro ele vai pedir, esse corpo, esse organismo vai pedir cada vez mais essa estimulação. E olha, nós estamos aqui falando de um bebê e já iniciamos sobre os prejuízos para essa criança, principalmente com menos de 2 anos, mas crianças de todas as idades estão aí suscetíveis a essa dependência digital. E é aí que a gente entra, porque tem algumas crianças que já têm uma dificuldade, uma deficiência no aprendizado, seja por N problemas, você pode citar muitos deles, porque é a tua área de atuação, mas isso vai prejudicar ainda mais o aprendizado da criança se ela tiver esse vício. Isso, com certeza. Quando a gente fala de uma criança com um desenvolvimento típico, neurotípico, ou seja, que não há nenhuma condição de saúde que interfira nesse processo de como ela interage com o meio, como ela aprende, ela já está suscetível a sim ter uma dependência digital, né? Justamente porque todos nós vamos ter esse funcionamento de liberar dopamina diante de estímulos que vão nos trazer esse prazer e essa motivação. Se a gente for falar de uma criança neurodivergente, criança, adolescente, adulto, né, neurodivergente, que tem uma condição de funcionamento, o cérebro funciona diferente, essa questão da dependência ela pode ser mais agravante. Tá? Como pode ser mais agravante, eu vou segurar aqui um pouquinho para que você complete com mais profundidade no próximo bloco. Pode ser? Perfeito, pode ser. Então nós vamos agora para o nosso intervalo, tomamos um copo d'água e a gente volta já. Hoje nós conversamos com a Caroline Espíndola, psicóloga, analista do comportamento e análise do comportamento e autismo também. Então é interessante que a gente coloque hoje a especialidade dela para você entender que o que ela está nos falando é o métier, são as expertises dela dentro dessa área. E o que nós queremos é que hoje, você que nos assiste, você possa receber essa informação e passar para frente. Porque nós precisamos que mais e mais pais, avós, pessoas que lidam com as crianças entendam que não é para agradar o neto que você dá o celular, é para prejudicá-lo, por incrível que pareça. Soa pesado, não é? Mas é a verdade, é a realidade, a gente tem que falar. Se você preza pela saúde do seu neto, principalmente essa saúde aqui,
cuida dele e tira o celular. Mas é claro, brincadeira, tem o tempo certo e aí esse acordo tem que ser feito entre os profissionais que orientam os pais e os pais e a criança, não é isso, Carolina? Perfeito, perfeito. Continuando o que você estava falando no bloco anterior, agora sim você pode aprofundar o assunto. Eu estava comentando, né? Então, que para qualquer criança, a estimulação de forma exacerbada, ela vai ser prejudicial. Mas para um cérebro neurodivergente, que tem um funcionamento diferente, esses prejuízos podem ser maiores. Então, quando a gente fala de neurodivergência, ele é um termo, na verdade, que ele vai trazer ali pessoas que o cérebro vai funcionar diferente da normalidade ou do padrão esperado típico, tá? Então, são pessoas que podem ter autismo, TDAH, dislexia e outros tipos de transtornos. Essas pessoas, vou focar um pouquinho mais aqui em autismo, TDAH, que é o público que eu mais trabalho, elas podem ter um padrão de talvez ter um pouco de dificuldade de controlar os impulsos, de não discriminar muito bem esse tempo de uso de tela. Ela pode usar, e aí eu tô falando das crianças, adolescentes, mas até os adultos, usar a tela como uma forma também de se autorregular, porque eles têm uma dificuldade de se autorregular, então aquele estímulo visual, auditivo, muitas cores, podem servir para isso também. E o fato se não há limite, se não há controle no uso da tela, essa dependência ela vai acontecer e os prejuízos que a gente também vai falar aqui, eles podem ser grandes para muitas áreas do desenvolvimento dessa pessoa. Então, existe ali uma predisposição, né, do próprio funcionamento de querer cada vez mais essa estimulação que a tela dá e no cérebro neurodivergente os impactos podem ser maiores. Ou seja, se o filho ou a filha já tem esse diagnóstico, o cuidado tem que ser maior. Isso, exato. Existem pesquisas, inclusive, que comprovam que o uso da tela pelas pessoas, por exemplo, autistas, serão maiores do que as pessoas típicas, que não têm nenhum transtorno do desenvolvimento, por exemplo. Ou seja, se a gente for olhar para um dado como esse, a dependência também provavelmente pode ser maior para esse público. Perfeito. Agora, se nós a criança, os pais estão achando que está tudo normal, está tudo bem, esses pais vão observar alguma coisa, alguma mudança no comportamento desse filho. Então, isso vai trazer sinais de alerta. Isso. Que sinais são esses? Perfeito. Os pais precisam estar atentos a muitos sinais. Aqui não estou falando de pais de crianças neurotípicas, neurodivergentes somente. Então, para todos, tá? Quais sinais que vocês podem observar? Uma irritabilidade exacerbada, principalmente quando a tela é retirada, né? Então, quando o pai e a mãe falam, olha, é hora de desligar a TV para poder, sei lá, tomar o banho. Se alimentar, e aí existe uma irritabilidade, uma falta de controle de si. Um outro comportamento que fica bastante evidente é quase que um isolamento social ou pouca vontade de interagir com o outro, porque como a tela, o jogo do videogame é muito mais interessante do que qualquer outra interação, essa criança ou esse adolescente ele vai tender a querer ficar mais na tela, e aí fica pouco interessante o contato com outras pessoas. Atividades que antes geravam prazer para essa criança, adolescente, às vezes vão perdendo um pouco, eles vão perdendo o interesse nessas atividades justamente porque o prazer que a tela dá é muito maior do que qualquer outra atividade, então eles vão começar a se recusar. Podem ter prejuízos na alimentação e no sono, né? Então, pensar no sono, se eles ficam ali durante o período noturno jogando jogo de videogame e ao invés do cérebro chegar num estado de relaxamento para dormir, ele ainda vai estar naquele funcionamento, então pode prejudicar o sono. Ou a alimentação, no sentido de ter muita pressa para comer, para voltar logo para a tela, ou comer assistindo a tela e mal perceber o que está ingerindo ali, ou até pular alguma refeição porque está tão preso ali à tela e esquece de se alimentar. Até desempenho acadêmico, né, pode ter prejuízos, porque ele está tão focado na tela ali, então ele deixa de estudar, deixa de cumprir a rotina escolar e pode ter prejuízos acadêmicos também. Então, esses são alguns sinais de alerta que os pais devem se atentar, que
que vão sinalizar ali que talvez algumas coisas não estejam como deveriam. E aí, a partir disso, buscarem ajuda para, então, regularizar essa rotina, diminuir aos poucos o acesso à tela e substituindo isso por outras coisas que vão passar a ser interessantes para essa criança e adolescente. E olha, o assunto que nós estamos falando hoje é um assunto muito sério. Às vezes a gente está num restaurante, os pais estão conversando e aquela criança está no celular. E se a mãe tenta tirar porque aconteceu, tocou, ou porque a criança precisa comer e a mãe tira, aquela criança, eu já vi, né? Estou falando aqui o que eu já vi. A criança faz um escândalo tão grande que a mãe devolve o celular para não passar vergonha. Então, a gente vê que essa dependência é algo muito sério. E a gente não tem noção. Quem estuda, sim, tem noção. Mas nós, pais, não temos noção da extensão do prejuízo no cérebro dessa criança e na própria vida dela, a longo prazo. Então, que a gente fique atento. E já que esses sinais de alerta já foram falados aqui pela Caroline, e a gente vai prestar mais atenção. Então, não é para julgar quando você vê isso acontecendo, falar, esse pai, essa mãe, não dá educação, não é isso. Às vezes a criança está tão viciada naquilo e os pais querem que ela fique quietinha e dão para ela ficar quietinha, ou seja, só está incentivando e estimulando ainda mais esse vício. Sim. Então, às vezes eu vejo as pessoas, nossa, mas e julgando, não é para julgar, ninguém sabe o que esse pai e essa mãe passa com essa criança depois que o vício é instalado. Exato. É possível tirar essa criança desse vício? Como? Você falou de fazer aos poucos, mas se tira e irrita tanto assim, precisa de uma ajuda de um profissional? Sim, a ajuda do profissional pode ser bem interessante. Eu gostei do que você trouxe um pouco antes, Rita, que você falou assim, não vamos julgar esses pais, né? Quem tem criança em casa sabe como é louca a rotina dos pais terem que administrar ali as tarefas de casa, às vezes trabalha em casa e tem a criança. Então, eu entendo que o celular, muitas das vezes, ou a televisão, ele assume um papel ali de repente, deixar a criança um pouquinho quieta para que essa mãe ou esse pai faça qualquer coisa que precisa ser feita nessa casa. Mas a gente não pode deixar de alertar, né, quais são os impactos que isso pode trazer. Então, acho que nas situações acho que julgar não devemos, mas podemos alertar, né? Olha, cuidado com isso. Assisti um dia um programa que trouxe informação sobre esses sinais. E existem formas de ajudar essa criança e essa família a tirar um pouco, então, a tela para substituir por outras coisas. Então, o que é importante? Não dá para a família querer chegar do 80 ao 8 de uma vez. Nem é recomendado. Como essa criança de 3 anos que você viu, né? Provavelmente essa crise comportamental foi porque tentaram, de repente, tirar. E aí, não sei se souberam colocar algo no lugar. Então, o que a gente sempre fala para os pais e aí a ajuda profissional, ela vem para programar isso, tá? É importante estabelecer, então, uma rotina e dar previsibilidade para essas crianças e adolescentes de como vai funcionar a rotina a partir daquele momento. Então, se é uma criança que estuda de manhã, chega em casa, almoça e já está acostumada a pegar o videogame ali e até a hora que, sei lá, ele tem vontade. Dá para eu tirar o videogame de repente dessa criança? Não. Mas eu posso já planejar e fazer isso de uma forma combinada. Olha, então a partir de hoje, seu horário de videogame vai ser das 2 da tarde às 4, se ele joga 6 horas por dia, já diminui para 2, né? E nos outros horários a gente vai. E aí estabelece com aquela criança, com aquele adolescente, atividades que são de interesse e que vão produzir nesse cérebro sensações semelhantes às que ele teria no jogo. Serão iguais? Provavelmente não. Mas aí a gente vai estimular essa família a persistirem nisso. Que tipos de atividades podem ser essa? Jogos de tabuleiro, jogos e atividades que vão exigir um movimento corporal. Então, pega-pega, um esconde-esconde, juntar com os priminhos no final de semana, fazer algumas atividades de interação social, atividades de pintura, atividades com slime, com massinha, pensando nas questões sensoriais. Então, e a participação da família é muito importante, né? Então, o que eu sempre falo tem que ser de forma programada, avise essa criança que está chegando a hora de desligar a televisão. Então, daqui 10 minutinhos a gente vai desligar, põe um cronômetro para ela ver que o tempo está passando.
e substituir por outras atividades. Não dá para tirar e deixar nada no lugar. Deixar nada no lugar significa deixar essa criança perdida sem ter o que fazer e ela pode engajar em comportamentos difíceis de manejar. Só tirar a tela não é suficiente. Não é suficiente. Substituir a tela por outras atividades que podem ser interessantes para essa criança e adolescente. Nós temos mais ainda para falar. Gente, nós somos só 2 pontos até agora e tem mais coisas que eu quero muito, muito, muito que você fique comigo, porque nós vamos continuar o nosso bate-papo com a Caroline no próximo bloco. Fica comigo, um copo d'água, intervalo e a gente volta já. Hoje, Mulher.com conversa com Caroline Espíndola, psicóloga e analista do comportamento. Também, análise do comportamento e autismo, atua há mais de 10 anos com pessoas neurodivergentes e com transtorno do espectro autista, o TEA, e sua trajetória inclui experiências como acompanhante terapêutica, terapeuta ABA, a gente já falou da terapia ABA aqui também, supervisora de casos desde 2020 como gerente ABA, liderando equipes e promovendo práticas humanizadas, éticas e competentes. E com isso a gente está confiando pela sua dedicação ao seu trabalho, a essas crianças. A sua orientação é muito pé no chão. Uhum. Eu acho muito interessante. Você falou sobre tirar aos poucos, fazer com que a criança vá fazendo outras atividades lúdicas, gostosas, prazerosas, que deem a ela talvez o mesmo prazer da tela, mas de uma maneira mais saudável. Agora, existem hoje controle dos pais que pelo celular ele controla a televisão, ele controla o celular da criança, controla o computador da casa, controla tudo ali direitinho. A partir do momento que o pai coloca, olha, você vai ficar 1 hora, esse recurso de repente a criança está jogando, a hora que ela vai ganhar, deu 1 hora, interrompeu, não consegue jogar mais. Uhum. Isso é bom de certa forma, porque deu 1 hora, não vai ter como, não vai ter choro. Mas esse controle dos pais é bom ou ruim? Eu acho que esse pode ser um recurso, mas ele precisa ser utilizado de forma inteligente, Então é isso, se a televisão desligar no ápice do desenho, do jogo, sei lá o que for, é possível que essa criança tenha uma crise, de irritabilidade muito grande, porque estava no ápice. Qualquer adulto também teria. E qualquer adulto teria. Imagina você ali no Instagram, vendo algo muito interessante, alguém pega o celular da sua mão. É a mesma sensação, Então, eu usaria de forma inteligente. Se for possível programar, porque, então, de repente, essa criança gosta de assistir por um tempo, o adulto está ali atento ao que ela está assistindo, já vai avisando, está acabando o tempo, daqui tantos minutos vai encerrar a televisão, para que essa ruptura não seja sem aviso, ou, avisei há 1 hora atrás, uma criança pequena não tem noção de tempo, Então, para que não seja brusca. Eu acho que é importante essa questão do controle parental, não só por conta da dependência digital, mas por conta também da segurança dessa criança e desse adolescente, o que eles estão tendo acesso nesses vídeos, nesses jogos, Então, sim, a dependência digital é sim um tema muito importante no nosso foco hoje, mas aliado a isso tem a questão da segurança, Então, os pais precisam estar atentos ao tempo, mas também ao conteúdo que essa criança e adolescente está assistindo. Então, pode ser um recurso, mas tem que ser de forma inteligente para não causar mais problemas de comportamento. Perfeito. Pensando aí na função da tecnologia, aí você colocou aqui quantos jogos, redes sociais podem ser aliados ou vilões. Isso. Existem jogos que a criança pode jogar e que aquilo, ao invés de somente prejudicar e etc., pode trazer benefícios? Com certeza. Eu acho que a tela, ela pode ser benéfica até certo ponto. Não é nem que ela é boa ou ruim, mas como ela é usada, qual o tempo que ela é usada e para quê?
né? Então, se a gente for falar de vídeos ou jogos, enfim, eles podem ser benéficos. Por exemplo, um celular, um tablet, ele pode ter ali um aplicativo de comunicação para criança com autismo, por exemplo, que tem uma limitação de fala. Ele pode ter um aplicativo que vai ajudar a aumentar a comunicação dele, mostrando imagens do que ele quer para o adulto, né? Ou montando frases, se ele ainda não sabe falar a frase. Então, ele pode ajudar na comunicação. Tem jogos interativos que podem trazer ali questões acadêmicas para a criança, para ajudar na aprendizagem dela. Tem números que vão falar e até vídeos, né? Que vão falar de números, de cores, de palavrinhas ou de conceitos no geral, né? Então, pode ser um recurso educativo. Ele pode trazer, sim, algumas questões sensoriais legais para ajudar na regulação dessas crianças, mas volto a dizer, isso tudo precisa ser feito de forma que faça sentido para aquela criança e de uma forma controlada e organizada, e ajuda até a criança às vezes a manter uma rotina. A gente consegue montar no celular ou no tablet uma rotina de como vai ser o dia dessa criança, mostrar imagens para ela. Então sim, a tela pode ser um recurso interessante desde que usada de forma cuidadosa. E olha, e ela citou agora sobre o autismo, as dificuldades de comunicação, até mesmo com os próprios pais. Mas é interessante porque nós temos uma reportagem que nós vamos passar agora a respeito de um autista que escreveu um livro. Vamos ver? Um jovem cheio de sonhos, com talento para escrita e ilustração. Esse é o João Sasaki, que tem 12 anos e lançou seu primeiro livro, intitulado de O Dia em que Fernando Teve Azar. Livro que conta a história de um menino que, assim como o João, tem TEA, transtorno do espectro autista, e que enfrenta desafios diários. Uma obra que mistura ficção e realidade. Com pitadas de humor, o enredo mostra como a amizade pode transformar vidas. Essa história conta o Fernando Merlin, um garoto de 11 anos, que ele quer ser o mais popular da escola, mas tem um azar na frente dele, que o azar é o autismo que ele tem. Ele é autista nível 1, como eu, que inspira características comigo. Ele quer ser popular na escola para ser reconhecido, ter bons amigos e ter uma relação muito forte com os colegas. Aí ele vai para os eventos da escola, como por exemplo jornalismo, cartoon, patrulha de segurança e entre vários outros, até ele conseguir o que ele quer. Na vida real, o João Sasaki também tem dispraxia, que é um transtorno do desenvolvimento que afeta a coordenação motora. A dispraxia pode dificultar movimentos simples do dia a dia e, em alguns casos, se estender até a fase adulta. Para tratar a condição, João é acompanhado por uma equipe de profissionais do IPRED. As terapias ajudaram o João a melhorar a sua capacidade motora e a utilizar o hiperfoco na leitura e também no desenho ao seu favor. Tanto que agora ele, além de ter publicado o seu primeiro livro, já pensa no segundo, que será sobre a turminha do Fernando. No quarto do João, ele e sua mãe, Ana Paula, mostram os desenhos e esboços feitos pelo jovem escritor antes de publicar o livro físico. É que o João Sasaki já desenhava e escrevia nos cadernos. A gente viu que ele começou a fazer alguns desenhos, criar algumas revistas. E a gente apresentou o Diário de um Banana para ele e falou: filho, e que tal você escrever algo sobre você? E ele pensou e falou: eu vou escrever algo sobre mim, né? E de um menino diferente, que é o Fernando, o personagem do livro, né? E foi a partir daí que ele começou a criar, ver histórias, e a gente foi lendo e achando muito bacana. Quem adquirir o livro do João pode levar para casa também toda a turma do Fernando, personagem fictício do livro, seja em formato de blocos de anotação, botões e ecobag personalizada. Além de ser um leitor assíduo e ter desenvoltura para escrita e desenho, Sasaki também toca violino, habilidade que foi despertada na arte-terapia e psicopedagogia no IPRED, que patrocina a publicação da obra. Dedicação que rendeu não apenas um livro impresso,
mas também convites para que João pudesse compartilhar sua experiência em palestras sobre autismo, inclusão e crianças neurodivergentes. Parabéns aí ao escritor deste livro, que eu tenho certeza vai divertir, mas de certa forma, no fundinho de cada letra, de cada palavra, vai ter muita orientação de como é esse mundo do autista. E eu quero aproveitar esses minutos finais aqui com a Caroline Espíndola, psicóloga, para suas orientações. Perfeito. Bom, minhas orientações são: pais, observem o quanto que essa criança já está demonstrando sinais de que talvez esteja com muito tempo na tela e pouco tempo de interação com o ambiente, com os familiares, com as pessoas. Será que meu filho está deixando de fazer outras coisas que poderiam ser benéficas para ele, para ficar na televisão, no celular, no videogame? Como que está a interação dele comigo? Se está mais irritado ou não? Se quando eu falo para ele parar de usar a tela para fazer outras coisas, se é difícil fazer essa troca, né? Então, se atentem a esses sinais. Se precisarem, procurem ajuda de especialistas, psicólogos, né, que podem ajudar, mas vocês podem já fazer alguns ajustes em casa. Foi mais ou menos isso que eu falei: estabelecer uma rotina, horários definidos, fazer combinados com essa criança, dar sugestões e participar dos momentos em que ela não tiver com a tela, né? Para que ela aprenda que tem outras coisas que têm mais valor ou tanto valor quanto, né, a estimulação que ela teria ali na tela. Então, a gente precisa cuidar dessas crianças e desses adolescentes para que eles passem a ter controle deles mesmos, e quando eles não conseguem, a ajuda do adulto é essencial para isso. Então, acho que essas são algumas das minhas dicas e eu espero ter contribuído com vocês aqui hoje. Com certeza, arrasou, né, gente? Que delícia! Conversamos hoje, então, com a Caroline Espíndola, psicóloga, e eu queria muito, nós já fizemos o convite a ela para que esteja sempre conosco, porque essas orientações, gente, são para a vida. E se você prestou atenção, algumas das coisas que ela orientou, crianças mais crescidas, né? Adultos, né? Também. Podem aproveitar também. Caroline, Perfeito. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada. Que Deus continue abençoando sua missão. Amém. Obrigada pelo convite.